Fala aí, e essa guerra da Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia, tá acabando? Vamos trocar uma ideinha sobre isso, várias movimentações nos últimos dias, uma tentativa aí de assinatura de um acordo, os Estados Unidos pressionando para que seja um acordo de cessar-fogo, começa com esse papo aí de 30 dias. O Kremlin responde de uma maneira um pouco cautelosa essa proposta. Bora lá trocar uma ideia. Salve pessoal, esse é o Pra Onde Vamos, o canal para quem se preocupa com os rumos do Brasil, do mundo. Eu sou Wesley Cantelmo, sou economista e tô aqui sempre trocando uma ideia, trazendo temas aí que eu considero relevantes, que eu acho que nos ajuda a entender essa economia política que envolve o Brasil e o mundo também. Olha só, ajuda o canal um tiquinho, bem mineirinho esse pedido aí, né? Deixa aí seu like, faça aí seu comentário, pô, vamos trocar ideia. A ideia aqui do canal não é que a gente fica só falando e transmitindo informações, mas também que a gente possa trocar, né? Trocar figurinhas. Então deixe seu comentário, porque além de ser muito legal, isso ajuda pra caramba também na difusão do vídeo e, enfim, ajuda o canal a crescer e eu quero fazer esse canal crescer, saca? E olha só, eu gosto muito de debater, eu até tenho trazido, quase não trago aqui pro canal esses assuntos relacionados à política internacional, né? Essa economia política internacional, mas eu gosto muito de acompanhar, tenho até desejo assim, de começar a produzir mais, até academicamente, a respeito desse assunto. Acho que eu tenho, né, um acúmulo aí, pelo menos assim, de alguns anos que eu tenho, né, como um curioso, mas um curioso estudioso, assim, bastante do assunto, né. Eu acho que aqui pro canal que eu trouxe mais foi essa questão relativa à Palestina, que, assim, obviamente, inclusive eu quero trazer mais coisas recentemente desse movimento mais recente que tem ocorrido no Oriente Médio, enfim. Eu me basei muito, inclusive, no professor Salim Nasser, né, que tem um canal muito interessante aqui no YouTube também, assim, dá aulas ali quase que constantes ali toda semana sobre os temas relativos ali ao Oriente Médio, Irã, enfim. E eu acompanho muito de lá e tem algumas reflexões, principalmente no que diz respeito a essa economia política internacional, para contribuir, eu acho. Então eu vou tentar trazer isso mais também. Mas o papo aqui hoje é sobre a guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia, que na verdade, aqui já está apresentando um pouquinho sobre a interpretação que eu tenho desse evento, né? É uma guerra, na verdade, entre o Ocidente, de certa forma, principalmente a Europa Ocidental ali, e a Rússia, e obviamente também com relação aos Estados Unidos, né? Uma guerra entre a OTAN e a Rússia, que a Rússia militarmente tem ganhado, né? A verdade é essa. A Rússia, depois já de... Pô, a gente está completando aí 2 anos, né? Completou agora recentemente 2 anos dessa guerra. E a Rússia demonstrou que, do ponto de vista militar, ela está muito bem guarnecida, né? Inclusive sobre o aspecto tecnológico também. Foi bastante decisivo, um papo aí para uma outra hora, de repente a gente trazer um pouco mais desses detalhes. Tem muita gente falando disso aí na internet também. Mas o fato é esse, né? E a gente chegou agora numa situação limiar, né, que já vem se arrastando aí nos últimos meses, em que a Rússia conseguiu, de fato, a partir da sua estratégia de, aos poucos, né, controlando territórios ali nesse campo de batalha, de encurralando a Ucrânia, que tentou uma ação desesperada, né, que foi a ocupação de uma região russa, né, para tentar gerar um contraponto e até um fato novo para as negociações que já estavam se avizinhando, né, no sentido para a delimitação dos termos aí de finalização desse conflito, que foi a ocupação da região de Kursk, mas que foi agora, muito recentemente, numa ação... muita gente dizia isso, né, analistas militares, que a Rússia meio que deixou a coisa... Né, beleza, eles fizeram a ocupação, a Rússia deixou meio que quieto ali, e depois, quando foi o momento adequado, eles fizeram uma ação muito rápida e retomaram Kursk. Então, se quer esse ativo para uma mesa de negociação, a Ucrânia tem mais. Outro fator decisivo, e obviamente é nisso que a gente vai entrar aqui, foi obviamente a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, que mudou a postura, né, do Estado norte-americano com relação ao conflito, né? Eles fizeram essa campanha, né, questionando bastante, né, o Partido Republicano, as motivações e principalmente os financiamentos que o governo norte-americano faz, né, dessa guerra,
chegou a anunciar a retirada do financiamento e do fornecimento de material bélico para a Ucrânia e também com a contribuição de inteligência, né? Agora, semanas atrás. E depois teve aquele episódio dantesco, né? Muito, eu diria que seria hilário se não fosse, antes de tudo, trágico e representativo da pobreza que representa hoje, inclusive intelectualmente, o Império Norte-Americano, né? E o que traz riscos adicionais pro mundo, né? Mas que foi aquele episódio entre o Zelensky, aquele bate-boca esquisito entre Zelensky e Trump na Casa Branca, né? Trump falou ali até algumas verdades, o Zelensky também ficou numa posição desconfortável e que implicou também numa situação desconfortável para a própria Europa Ocidental, que apoia sem muito teor crítico, né, desde sempre a Ucrânia, obviamente, porque quem está morrendo também são soldados ucranianos, né, não os soldados britânicos, franceses, etc. Então essa turma gosta de falar alto com os corpos dos outros, né. Mas olha só, depois daquele episódio, finalizou-se aí para um desenho, né, a partir da ação da diplomacia norte-americana, junto o governo russo e também depois em conversações junto ao governo Zelensky, para a confecção de um cessar-fogo, a princípio um cessar-fogo de 30 dias, né, e com alguns aspectos também voltados ao avanço nas tratativas de resolução definitiva desse conflito. Obviamente, o Kremlin olhou isso com certa desconfiança. Primeiro teve uma reunião, né, entre a diplomacia norte-americana e o Zelensky. O Zelensky depois saiu sinalizando favoravelmente esse cessar-fogo, falando que estava tudo certo, né, dependeria então da Rússia assinar. A Rússia olha com olhares cautelosos sobre isso. Porque o que acontece? Qual é a situação que nós temos hoje, né? Eu acho que isso é importante para que a gente analise. Primeiro, do ponto de vista militar, a fatura está meio que liquidada. Assim, a Rússia já conquistou praticamente seus objetivos, que é a ocupação dessa faixa leste da Ucrânia, né? Onde você tem uma população majoritariamente russa. E eu gosto sempre de lembrar, né, que essa guerra, na verdade, apesar dela ter se iniciado agora recentemente nessa perspectiva, na verdade ela dura desde pelo menos 2014, né? Após o evento, né, do Maidan na Ucrânia, que você teve uma derrubada de um governo que era mais favorável, mais articulado com o governo russo naquela época, e a substituição por um outro governo por meio de golpe. Eu não tenho muita tergiversação com relação a esse assunto, não. Para mim, foi mais um dos eventos aí de revoluções coloridas que a gente teve mundo afora. E você teve uma derrubada efetiva de um governo que era mais relacionado com a Rússia para um governo que era mais relacionado, inclusive com a presença forte, né, da inteligência norte-americana nessa derrubada, para uma presença forte da influência norte-americana na Ucrânia desde então, né, a partir desse momento, a partir do Maidan. E também você teve uma reação, né, forte dos territórios majoritariamente, etnicamente russos, né, de língua russófona, e que não aceitaram essa derrubada de governo, e algumas dessas regiões proclamaram aí independência com relação à Ucrânia. E aí foi que começou o conflito, um conflito bastante violento, já desde 2014. A Rússia, naquele momento, anexou a Crimeia, né, e passou a oferecer apoio militar para os governos locais ali, né, na região do Donbass, né. E desde então o conflito foi bastante acirrado, com bombardeios assim, praticamente diários por parte da Ucrânia sobre essa região. É importante a gente dizer isso, né, recuperar a história é sempre importante, porque senão a gente fica com um entendimento equivocado, né. E depois assumiu nesse meio do caminho o governo Zelensky, e diante das finalizações já desde, né, mais recente, assim, num período mais próximo ao início dessa etapa da guerra, né, com os avanços nas negociações e pleitos da Ucrânia para a entrada na OTAN, e toda uma tentativa de fortalecimento dessa agenda, principalmente por parte dos Estados Unidos e de alguns países europeus,
uma tentativa de armar ainda mais a Ucrânia, como uma tentativa de pressionar militarmente ali também a Rússia, enfim, uma série de outros fatores ali, geopolíticos e de setores econômicos, né? Tirar um pouco a influência da Rússia sobre a Europa, apesar de tratativas, por exemplo, com o governo alemão da Merkel terem avançado bastante no sentido contrário, né? Enfim, a Rússia então teve essa iniciativa da Operação Militar Especial e desde então a gente vem esse conflito se arrastando, né? Evoluindo, na verdade, né? E a gente chegou nesse patamar agora em que a vantagem militar da Rússia está bastante clara, né? Então, o que a Rússia tem a ganhar com um acordo de cessar-fogo de 30 dias a princípio, ainda que tenha ali uma retórica de que isso seria uma condição para que se avançasse nos termos de uma resolução mais definitiva, né? A Rússia está ganhando militarmente, internamente as pressões não são tão grandes, mesmo nos últimos meses, né, os Estados Unidos e a OTAN têm autorizado a utilização de mísseis, enfim, de longo alcance por parte da Ucrânia, disponibilizado para ataque do território russo. Mesmo assim, a gente não teve grande reversão, né, na lógica dessa guerra. E a Rússia está numa posição muito confortável agora. Mas, obviamente, também tem o interesse de consolidar, né, o final desse processo que traz bastante desgaste, enfim. Então, assim, a discussão de um acordo definitivo é mais vantajoso, obviamente, desde que atenda os termos que a Rússia propõe. E quais são esses termos? Basicamente, a consolidação dessa anexação ali das regiões do Donbass, né? E tem ali o desarmamento que a Rússia fala, né? O desarmamento e a desnazificação da Ucrânia, e é importante que a gente traga esse tema, né? Há de fato principalmente a partir dessa dinâmica mais militarizada, né? A presença de diversos grupos de base nazi mesmo, ucranianos que fazem parte das forças militares oficiais do país, né? O mais famoso dele é o Batalhão Azov, né? Enfim, e essa dinâmica ela então envolve a desnazificação e a desmilitarização e, obviamente, a completo esquecimento dessa agenda de inserção da Ucrânia na OTAN, né? Muito rapidamente aqui, fazer esse apanhado, né, para a gente falar do que é o mais importante, que é o seguinte: há possibilidades grandes de que se avance no acordo de resolução definitiva do conflito. Acho que o momento está bastante propício para isso. As cartas russas estão muito claras em cima da mesa e é difícil não atender essas exigências para que se efetive um acordo definitivo. Obviamente, há tensionamentos, principalmente por parte da Europa, e acendeu até ultimamente um espírito guerreiro, né, na Europa, que está retomando seus orçamentos para financiamento das suas forças militares, abandonando inclusive aquela pauta toda, né, de controle orçamentário, de controle fiscal. É interessante isso, né? E, enfim. E há um interesse dos Estados Unidos de tentar, diante desse cenário adverso, de uma derrota militar, ainda que indireta, já quase que estabelecida, de retirar algum dividendo aí desse processo, né? E aí é uma tentativa de sugar mesmo, de acabar de usurpar aquilo que ainda restou da Ucrânia, né? Que seria principalmente por meio do controle, que foi até objeto daquela reunião, né, ridícula que teve lá, que seria para assinatura desse acordo, né, de controle dos Estados Unidos de jazidas de reservas de minerais críticos, né, de terras raras, que ainda existem na Ucrânia. Boa parte dessas reservas estão no território controlado hoje pela Rússia, né? Mas, então, portanto, uma tentativa de costura, inclusive com o governo russo também, de uma estratégia de usufruto dessas riquezas ucranianas com a participação de empresas norte-americanas, né? E aí empresas russas também, enfim. Tem uma conversa aí de que, porque o Trump é amigo do Putin, isso é balela, viu, gente? Você não tem, primeiro que não tem amigo nesse tipo de relação internacional que a gente está lidando. De maneira muito pobre, simplista e equivocada, antes de tudo, de se analisar esse contexto.
O que você tem, na verdade, é uma predisposição do governo russo de dialogar quando se coloca a perspectiva de diálogo sobre a mesa. E, de certa forma, o governo Trump fez isso mesmo, né? Diferente do governo dos democratas que alimentaram inclusive internamente, esse sentido de combate a um adversário norte-americano, de uma ameaça externa que seria a Rússia, e como é propagado lá naquele país durante muito tempo, né, durante muitas décadas, com esse resquício aí, né, do discurso da Guerra Fria, que é benéfico para os interesses de determinados setores dos Estados Unidos, manter esse tipo de discurso, né? Então, o Trump, de certa forma, rompeu com isso, mas isso também a gente não pode se enganar, né, com outros interesses que perpassam aí por talvez uma rearticulação de forças para uma tentativa de pressionar, de mudar o foco, né, do conflito global, que é isso que os americanos sabem fazer. Na verdade, propor sempre a lógica do Império Norte-Americano, né, de propor sempre algum conflito global para estabelecer seus interesses por meio da ameaça e das oportunidades que o próprio conflito gera. Então, há uma tentativa de reconversão desse eixo, tirando ele do foco da Rússia e passar esse foco para a China, numa tentativa também de tentar abalar os acordos e a boa, excelente relação, na verdade, que existe entre a Rússia e a China contemporaneamente. Então, é o famoso dividir para conquistar, que diria alguns analistas que é a tônica da política externa norte-americana já há bastante tempo. Olha só, eu não sei se essa coisa vai ocorrer de fato, né? Eu até recuperei aqui, vale a pena a gente passar muito rapidamente essa matéria, até uma prática que eu vou tentar aqui fazer mais vezes, que é de resgatar alguns textos que eu acho que são importantes, que informem algumas fontes que eu queria divulgar também. Um site que eu gosto de acompanhar muito aqui é o Opera Mundi, né? Bastante famoso aí no campo progressista, coordenado por Breno Altman, jornalistas aí importantes do cenário brasileiro, e que traz essa perspectiva aí desses últimos dias, né, que eu achei bastante interessante, né? Então, tem ocorrido diversas reuniões, né, entre as diplomacias norte-americana e russa, com figuras importantes, como o Steve Witkoff, que foi um enviado no último dia 13, né, de março, foi à Rússia para conversar com a diplomacia russa sobre os termos dessa possível resolução definitiva do conflito, né? E aí, o que eu queria chamar a atenção é justamente isso, né? O que a diplomacia russa deixou muito claro, né? Que essa coisa de acordo de 30 dias aí não nos interessa muito, a gente interessa colocar os termos em cima da mesa e discutir uma resolução definitiva, né? Então aqui o Dmitry Peskov, né, ele cita isso aqui de maneira bastante enfática, né? Que é verdade que ainda há muito a fazer, mas o presidente mesmo assim se solidariza com a posição de Trump, aí está falando do Putin, né? E Putin disse que apoia a posição de Trump sobre o acordo, mas levantou algumas questões que precisam ser respondidas em conjunto. Quais questões? Né? Aqui está bem sinalizado, né? Que é basicamente o seguinte, aqui, ó. Então está sendo debatida entre a Ucrânia e a Rússia um cessar-fogo provisório, a Rússia olhando com olhos cautelosos, né? E aqui fica sinalizado para essa fala da Maria Zakharova, né, que é a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, né? Ela advertindo o seguinte, que a posição de seu país sobre a guerra na Ucrânia não se decide no exterior graças a acordos ou esforços de outros países, ou seja, tudo envolve os interesses, tem que envolver os interesses da Rússia, e principalmente isso aqui, ó, Putin concordou que a trégua deve levar à paz a longo prazo e eliminar as causas iniciais da crise. Fundamental. Ou seja, o que o Putin está dizendo é o seguinte, nossos termos são esses, a gente quer que acabe com esse assunto de Ucrânia na OTAN, a gente quer consolidar fora da Ucrânia e como parte agora do território russo a região do Donbas, então acolhendo aqueles povos russófonos e aquelas regiões também por riquezas que nelas existem,
e, ao mesmo tempo, desmilitarizar, tirando qualquer risco futuro de retomada desse conflito por parte da Ucrânia. Então, a agenda da desmilitarização da Ucrânia é essencial para o governo russo. Então, muito importante essa nuance colocada aí pelo Vladimir Putin, que foi aí vocalizada pela Maria Zakharova. Tá bom? Era isso que eu queria trazer. Espero que vocês tenham gostado, assim, estreando um pouquinho essa coisa da análise internacional, trazendo um pouquinho dessas fontes aí, e um pouquinho do meu entendimento na síntese que eu faço a respeito desse assunto. Novamente, se você gostou, deixa aqui seu like, comenta, ajuda muito isso. De novo, relembrando, né, eu quero é conversar com as pessoas, não quero só propagar minha voz por aí. Então vamos trocar uma ideia. Aguardo vocês aí. Um abraço. Até a próxima. Valeu.